gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha aqui no canal, muito obrigada pela companhia. Verifique se o seu sininho está ativo, verifique se você realmente é inscrita no canal. Se não for, procura se inscrever, assim você vai estar ajudando o crescimento, né? O nosso crescimento. Então eu peço a vocês que curtam o vídeo, tá? Utilizem os comentários para dizer o que vocês gostariam de aprender, né? Esse é um canal direcionado para iniciante. Então vamos nos utilizar disso, me explorem, tá? Me explorem. E vamos, gente, vamos clicar no curtir, né? É só um cliquezinho do dedo, vamos curtir essa bagaça, meu povo. Então é isso, gente. Olha, hoje nós vamos fazer um pano de prato. Eu costumo dizer assim, pano de prato vende o ano inteiro, mas ele também vende em qualquer lugar. E o preço é muito variado. Tem gente vendendo pano de prato, sei lá, R$3, imagina. Não dá nem para comprar o tecido com isso. Então é assim, para você brigar por essa venda, você vai ter que ter um trabalho, você vai ter que ter um diferencial no seu trabalho. Porque é isso que vai fazer com que a sua cliente retorne e queira comprar o seu pano de prato, não aquele pano de prato lá baratinho. Você não vai precisar nem de usar argumentos, porque o argumento você vai usar só na primeira venda. Depois que ela utilizar o seu pano de prato, ela vai ver a qualidade que é o seu produto, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Eu compraria. Ó, muito lindinho, tá? Então assim, nós vamos fazer este pano de prato. Esse pano de prato aqui, ó, é bem de iniciante mesmo. Você pode fazer ele com ou sem pet aplique, mas o barrado dele já é bem simples, mas apesar de simples, é super bonitinho, tá? É isso que nós vamos fazer. Nesse pano de prato, tem vários diferenciais que vocês podem utilizar no pano de prato seu, do dia a dia que você vende. Que é, eu faço sempre um outro barradinho na outra lateral, que é o barrado secundário, que ele tem um elozinho para a dona de casa, ó, pendurar, tá? A qualidade do tecido, essa personalização aqui do tecido, sou eu que faço, tudo isso são estratégias para que você conquiste uma clientela cativa sua. Porque a cliente que pegar o seu pano de prato, comprar, vai acostumar e não vai querer saber de outro. Então é assim, nesse vídeo eu não vou dar preço, eu não vou dar sugestão de preço. Próxima aula, né, amanhã, vai ser lançada uma aula em que eu vou ensinar vocês a calcular por qual preço você pode vender o seu pano de prato. Nós vamos fazer o cálculo juntas, tá? Eu espero que vocês gostem. A aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Então, meus amores, para fazer o nosso pano de prato, nós vamos precisar, é claro, de um tecido de pano de prato. Se você compra o seu pano de prato já embanhado, provavelmente ele vai vir com bainha nas 4 pontas. Aí, no caso, você vai retirar a bainha na lateral onde você vai colocar o seu barrado, tá? Porque senão fica muito grosso o barradinho. Agora, se você, como eu, compra o tecido de pano de prato, eu utilizo sempre tecido Santa Margarida. Se você compra a metro, você vai fazer a bainha aqui, ó, nas laterais maiores, tá?
A bainha que eu faço é assim, bem estreitinha, porque ela fica, o acabamento fica perfeito. Se você quer aprender a fazer a bainha assim, ó, estreitinha, fininha, direitinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu ensino a fazer a bainha no pano de prato, tá? Vai aparecer um izinho aqui para vocês, clica que já vão direto para essa aula que, para quem se dedica ao pano de prato, é super necessária. Aí tá, eu geralmente, quem acompanha o canal sabe, eu faço um barrado, 2 barrados, né? Um em cada lateral. Eu faço um barrado maior, que eu chamo barrado principal, e esse barrado é maior, é mais decorativo. E na outra extremidade, eu faço um barradinho, que eu chamo barrado secundário. Deixa eu virar aqui para vocês verem direitinho. Tá vendo? É um barradinho secundário. Ele é um barrado mais estreito, ele tem na beiradinha um elo para a dona de casa pendurar num ganchinho, num preguinho, tá? O outro lado fica todo embutidinho, perfeitinho. Já tem aqui no canal um link ensinando como fazer esse barrado aqui, tá? O barrado secundário. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui para vocês clicarem em cima. Cliquem, vocês vão direto para a aula de barrado secundário e vão aprender a fazer. Vocês devem estar notando também que esse tecido é um tecido diferente. E eu sei que vai aparecer muitas meninas perguntando: Graça, onde você compra esse tecido? Todo quadrado, todo decorado. Esse tecido aqui, gente, ele foi personalizado por mim. É uma personalização do tecido, tá? Facílimo de fazer. No começo a pessoa até leva um pouquinho mais de tempo, mas depois que pega o jeito é rápido. E ele agrega valor à peça, agrega valor ao seu pano de prato. Então é assim, se você quer aprender a fazer esse tipo de trabalhinho aqui, ó, ao barradinha cor de abóbora, eu fiz com linha cor de abóbora, tá? Se você quer aprender a fazer esse tipo de personalização aqui, eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer o izinho aqui também. Por quê? É o que eu falei no início, o pano de prato vende o ano inteiro, mas o pano de prato também vende em qualquer lugar e os preços são muito variados, tem preço muito baixo. Então, para você competir nesse mercado, a cliente vai procurar você se o seu produto tiver um diferencial. O diferencial dos meus panos de prato é o quê? É o tamanho deles, porque o meu pano de prato é um pano de prato maior, tá? Ele tem 70 centímetros e no assim eu corto com 50, aí ele fica com 46, 47 no máximo, tá? Por causa da bainha. Então, ele é um pano de prato de 46 por 70. É um pano de prato de um tamanho legal, é um diferencial. Outro diferencial é, ó, o barradinho secundário. Outro diferencial é esses quadradinhos personalizados no tecido. Depois que a cliente acostuma, ela não vai comprar um outro porque é mais barato, porque ela sabe da qualidade do seu material, tá? Então é assim, agora, dito isso, vamos para o nosso barrado, tá? O nosso barrado, gente, é o seguinte, eu peguei aqui um tecido, você vai cortar, eu vou fazer ele de duas cores. 2 tecidos, tá? Com 8 centímetros assim, de largura, de comprimento, né? Esse aqui é o comprimento. E ele na largura, ó, ele vai ter 3 centímetros a mais que o seu pano de prato, tá? Então, eu não vou dizer o comprimento, a largura dele, porque vai depender da largura do seu pano de prato. Ele vai ter que ter 3 centímetros a mais, por quê? Porque vai sobrar 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento lateral, tá? E para fazer esse barradinho, nós vamos utilizar também um passa-fita, tá?
E a fita, passa-fita, vai ser da cor de um dos dois tecidos que você está utilizando. Todo tecido tem uma orelha. O tecido de pano de prato é um tecido que a trama dele, ela desfia com muita facilidade. Então, orelha é isso aqui, ó. É uma parte do tecido que, ó, acho que dá para enxergar. Os fios são traçados de forma mais juntas para selar o tecido, tá? Se você fizer o seu barrado com essa orelha desse tamanho, desse jeito aqui, do outro lado, o acabamento não fica legal, porque ia aparecer, ó, a orelha aqui, tá? Quando virasse, ia aparecer a metade da orelha aqui. Não é interessante, não fica legal, porque tem que ter um padrão, né? E se você tirar a orelha toda, corre-se o risco também de você tirar a proteção do seu tecido. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua, ó, você pega uma régua e marca só deixando meio centímetro, tá? Deixa meio centímetro de orelha, risca e corta. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui ao meio, desse jeitinho, e aqui na dobra, dá um piquezinho para nós marcarmos o centro do nosso tecido do pano de prato, tá? Vamos separar isso aqui e vamos preparar o nosso barradinho. Aí, assim, nós vamos pegar os dois tecidos, nós vamos colocar eles frente com frente e fazer uma costura de um pezinho de máquina, tá? Fez isso, vamos abrir e passar essa costura aqui aberta. Você pode vincar se quiser também, mas é o que eu falo para vocês. Costura criativa, qualquer costura, o ideal é você fazer com um ferrinho. Aí você vai pegar o seu passa-fita com a fita e você vai ver aonde você quer o seu passa-fita, para que lado você quer, qual lado que você quer que seja o lado de baixo, tá? Do barrado, né? O meu lado de baixo do barrado vai ser o cor de abóbora, então eu vou colocar o meu passa-fita aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu poderia já costurar direto aqui. Você pode também estabilizar com alfinete. Eu costumo, quando eu faço, eu estabilizo aqui o passa-fita com a cola de silicone fria, tá? É prática, ela não endurece o tecido. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer pinguinhos na região aqui, ó. Pinguinhos nessa região que une no meio, né? São só pinguinhos, tá? E vai ficar assim. Agora nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura em cima de onde está a fita e embaixo de onde está a fita. Desse jeitinho aqui, tá? Vai ficar assim o nosso barradinho. Atrás nós abrimos a costura, aí vai ficar desse jeitinho, né? Não vai ficar aquele embolado atrás, tá? E tá prontinho o nosso barradinho para colocar no pano de prato. O que você vai fazer? Na parte de cima do seu tecido, a parte que vai ficar para cima, você vai virar meio centímetro e vincar, tá? Aí tá aqui o pano de prato. Lembra que nós fizemos um pique aqui no nosso pano de prato? A mesma coisa nós vamos fazer com esse aqui, na parte que não está dobrada, que é a parte que vai ficar para baixo, tá? Você vai dobrar ao meio e, ó, aqui você vai dar um piquezinho.
Você vai colocar o seu tecido do pano de prato com o avesso dele para cima. Você vai colocar o seu tecido do barrado também com o avesso para cima. Você vai estabilizar aqui, ó, pique com pique, tá? Aí, ó, gente, vai colocar direitinho aqui e com a ajuda do ferro, você vai dar uma passada aqui, porque, creiam, se você fizer isso, o seu tecido, ele vai esticar em cima do tecido do pano de prato. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais retinho aqui, ó. Quase coladinho ao tecido do pano de prato. Aí agora você vai poder alfinetar, porque ele já tá no lugar certinho, tá? Tá todo alfinetadinho. Para fazer o acabamento lateral, muita gente tem dificuldade, tá? Então é assim, ó, gente. Ó, sobrou isso aqui, tá? E do outro lado também sobrou uma parte. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar isso aqui, ó. Dobra rente ao seu... Ó, deixa eu virar assim, melhor para vocês verem. Dobra rente ao seu tecido do pano de prato, tá? Ó, bem rentezinho. Vinca direitinho. Vincou, vamos alfinetar aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com o lado de lá. Desse jeitinho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui. Muita gente me pergunta, Glace, o que é um pé de máquina? Vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui é um pezinho da máquina, tá? Quando eu digo um pé de máquina, eu quero dizer que vocês vão encostar lá na máquina de vocês, ó, a parte externa, a parte de fora do seu pezinho da máquina, você vai vir costurando, beirando ao tecido. Ó, desse jeitinho aqui. Então, com certeza, a distância da beirada para cá vai ser a distância, essa distância aqui, ó, de um pezinho da máquina, tá? Simples, ó, desse jeitinho aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Ó, ela tá costurada lá no avesso, o barrado, né? Aqui é a frente do tecido. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Para ficar bem certinho, na hora de virar, você virar direitinho, nós vamos passar essa costura aqui aberta, tá? Costura aberta, você vai virar para cá. Quando você passa a costura assim abertinha, ele automaticamente, ó, ele já vira direitinho, sem você ter muito estresse e dor de cabeça, ó, tá vendo? Essa é a forma que eu gosto de fazer, tá? Ó, já vai virar direitinho, tá? Já vira certinho, tá? E automaticamente aqui também vai ficar certinho. Deixa eu virar para vocês verem, pra vocês terem essa noção. Ó, aqui como nós dobramos do tamanho do tecido, vai ficar certinho, tá vendo? E olha que aqui eu nem passei para esticar o tecido. Você vai alfinetar direitinho. Como nós dobramos aqui essa lateralzinha aqui meio centímetro, o acabamento aqui em cima também vai ficar muito bonitinho. E vai ficar fácil, tranquilo para você. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Já vai ficar... Ele já vai cair certinho aqui, porque você dobrou certinho. Se você não dobrou, você dá uma ajeitadinha se você sentir necessidade. Mas é só dobrar certinho o tamanho, tem como. Aí é o seguinte...
Nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura aqui do lado, aqui em cima e aqui do outro lado, e eu vou rebater essa costura aqui, tá? Porque eu não gosto dos meus barrados soltos aqui embaixo, mas isso é opcional. Se você tiver um ponto decorativo, você coloca um ponto decorativo. Se você tiver o zigue-zague na sua máquina, faça o zigue-zague. Eu vou colocar um ponto reto, um ponto largo, um ponto de pesponto, tá? Para vocês verem que dá para fazer com a máquina comum. Aqui, como são cores claras e tem muito branco, eu vou utilizar na bobina da máquina e em cima na agulha da máquina a linha branca. Mas se, por exemplo, esse tecido fosse tecido vermelho, provavelmente a linha de cima da máquina que passa pela agulha seria vermelha. A linha de baixo sempre branca, porque o tecido do pano de prato é branco, tá? Então, gente, quando eu vou costurar na beiradinha de algum tecido, quando eu vou costurar assim, eu quero costurar na beiradinha do tecido, e para ter mais precisão, eu costumo utilizar esse pezinho de máquina aqui, porque ele no meio, ele é vazado, tá vendo? E o que eu vou fazer? Eu encosto sempre o tecido que eu quero costurar na beirada, na parte interna do pezinho da máquina. Então, a agulha vai bater na beiradinha do tecido. Se você quer fazer um zigue-zague selando um tecido assim na beiradinha, é a mesma coisa. E tá aqui, ó, gente, o nosso barradinho já prontinho. Delicado, bonitinho. Você pode variar nas cores. Só aqui ele já tá muito bonitinho, tá? Mas você pode colocar um lacinho de fita aqui. Eu já ensinei no canal laço de fita de tecido, de lacinho de tecido, para como fazer. Você pode fazer. Fica bonitinho. Mas eu venho com a proposta de um pet aplique, tá? Então é assim, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo. Esse pet aplique, ele já está lá no arquivo do grupo, porque é um pet aplique, quem me acompanha, de repente já tem até esse molde aqui, tá, gente? Que é o molde que eu fiz um puxa-saco. Então o nome do molde é molde da galinha do puxa-saco, tá? Esse molde, quando vocês chegarem lá no arquivo do grupo, ele foi postado no grupo no ano de 2019, 21 de junho de 2019, olha a data aqui. Você vai entrar no arquivo do grupo e vai arrastar a barrinha até chegar nessa data. Quando chegar nessa data, verifica se o nome é esse. É molde da galinha do puxa-saco, tá? Aí você vai baixar o molde no seu computador, porque ele só vai abrir para você ver o desenho depois que você baixar ele no seu computador. Aí depois é imprimir. Aí, isso aqui é uma reguinha, é uma escalazinha para confirmar o tamanho, que geralmente eu faço. Aqui, ó, você vai medir essa escala. Se der 3 centímetros, quer dizer que o desenho está no tamanho natural, tá? Aí você vai diminuir e aumentar de acordo com a sua vontade. Então é assim, quem não está ainda no arquivo do grupo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição da aula o link do grupo, vai ser o primeiro link em cima. Vocês vão clicar nesse link, aí vocês já vão direto lá para o grupo, tá? Quando chegar no grupo, vocês cliquem em participar. Clicou em participar, vai vir uma solicitação para mim, eu vou aceitar. Depois que eu aceitar, vocês vão lá para o grupo e entra no arquivo e pega o molde que vocês quiserem. Tem muita gente que tem dificuldade de achar o arquivo do grupo, tá? Então, tem
tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a pessoa a achar o molde no arquivo do grupo. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também. Então, vocês veem se vocês tiverem essa dificuldade, é só clicar nesse link que já vai para uma aula eu explicando como vocês acharem o molde no arquivo do grupo, tá? Então, é assim, de posse disso aqui, ó, vocês vão recortar as peças, desenhar no papel termocolante. Do papel termocolante, vocês vão passar para o tecido da escolha de vocês para montar esse quebra-cabeça chamado Pet Aplique. Porque isso é o processo do Pet Aplique, tá, gente? Eu não vou ensinar aqui, não vou fazer o passo a passo aqui, porque já tem aqui aqui no canal, já tem uma aula de Pet Aplique. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ver essa aula. Eu vou deixar na descrição do vídeo a aula do Pet Aplique e vai aparecer um izinho aqui em cima também, tá? Para vocês fazerem aprenderem a fazer esse Pet Aplique. Nessa aula é muito interessante porque eu também ensino como fazer o Pet Aplique sem o papel termocolante, tá? Porque tem gente que não acha o papel termocolante na cidade. Eu virei assim de frente para mim, gente, porque eu não sei fazer nada de cabeça para baixo. Você pode centralizar a sua galinha. Você pode colocar a sua galinha aqui, ó, meio torta. Isso vai do gosto de cada um, tá? Você pode botar ela aqui no cantinho. Você pode botar ela acima do barrado. Eu vou colocar ela aqui, ó, abaixo do barrado, tá? Como se ela estivesse apoiada no barrado. E acho que eu vou colocar ela aqui do lado, porque é muito lugar comum colocar no meio. Então, vou colocar ela aqui assim do lado, tá? Tá prontinho nosso barradinho. Aí é o seguinte, gente, ó, tá prontinho, tá vendo? A nossa galinhazinha tá toda montadinha aqui. É só você colocar o molde do seu lado e ir montando de acordo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu termocolante, ele é o definitivo, é o permanente. Eu não precisaria, teoricamente, de fazer o caseado. Mas o caseado, além de dar mais beleza à peça, ele dá mais segurança de você estar vendendo uma coisa que a dona de casa, a sua cliente, vai poder lavar e não vai soltar, tá? Então, eu recomendo que mesmo que você esteja usando o permanente, o papel termocolante permanente, que você faça o caseado. Tem um link aqui no canal que eu ensino o caseado na máquina, tá? Eu explico a posição da agulha, o tipo de linha que eu utilizo, tudo direitinho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse link e vai aparecer um zinho aqui em cima. Você vai fazer o caseado em torno de cada pecinha dessa daqui, tá? De cada pedacinho de papel desse daqui. Aí muita gente vai falar assim, Glácia, eu não tenho ponto de caseado. Se você não tem um ponto de caseado, utiliza o ponto de zigue-zague. Se você não tem um ponto de zigue-zague, você pode fazer o caseado na mão, tá? Com a agulha à mão. Se esse for o seu caso, já tem uma aula aqui no canal onde eu ensino a fazer o caseadinho à mão. Então, eu vou deixar o link da aula de caseado à mão na descrição desse vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima para vocês clicarem. Só não pode deixar de fazer, gente, tá?
porque quando você faz o pet aplique num barrado, isso agrega valor à peça de vocês. E tá aqui, ó, gente, a nossa galinha já toda caseada. Vocês podem observar que eu caseei ela com a linha preta. Eu fiz o caseado à máquina, porque a mão demora mais, né? Fiz com a linha preta, porque ela tem vários tecidos de várias cores. Se eu fosse fazer cada tecido com a linha da cor específica, ia demorar muito o trabalho. Então, nesses casos assim, quando tem muitas cores misturadas, eu prefiro fazer o caseado ou marrom ou preto. A minha linha marrom acabou, eu fiz pretinha, tá? Vocês podem observar também que eu fiz 3 cílios aqui, ó. Fiz, não tá no desenho, fiz porque eu quis fazer, porque eu achei que ela ia ficar charmosinha assim, tá? Vocês podem fazer esses cílios com um ponto atrás, com uma linha preta, ou, no meu caso, eu costumo fazer com a caneta Micron. A caneta Micron é uma caneta que é caneta nanquim, que não é solúvel em água, então ela é utilizada muito em tecido também. E ela é 0,5, a ponta dela, ó, é bem fininha, ela é bem precisa, tá, gente? Ela não mancha o tecido, ela não expande, quando você for riscar ela não vai expandir, porque ela não é à base de álcool, então ela é perfeita para trabalhar com tecido. O avesso da peça fica assim, ó. Fica limpinho, tá? Ó, fica perfeitinho. E ó, olha que pano de prato bonito e bom de se vender. Tenho certeza que depois da aula de hoje, vocês vão se animar e vão fazer vários panos de prato. Tá começando? Gente, faz para você. Faz para você, para enfeitar a sua casa. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre faço do meu gosto. Faço e me pergunto, eu compraria? Se a resposta for positiva, você está no caminho certo. Faça para você primeiro. Quando se sentir mais segura, faz e dá de presente. A clientela vai aparecer naturalmente a partir dessas duas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.